Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você pode esconder o teclado do seu aplicativo. Então muitas das vezes você está digitando num campo de texto e após digitar você quer que feche o teclado. Então por exemplo, aqui eu tenho um campo onde eu posso colocar aqui o celular do usuário. Então eu vou digitar aqui no campo do celular. E quando eu terminar de colocar o número de celular, por exemplo, eu quero que o teclado feche automaticamente. Eu não quero vir aqui, e clicar no botão de voltar para fechar o teclado, para fechar essa janela. Ou às vezes eu quero fechar o teclado após o cadastro do usuário ou após o login do usuário. Eu quero fechar aquele teclado depois que eu clicar no botão de confirmar. Então tem algumas ocasiões que pode ser interessante você usar esse recurso. Já deixa o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho. Se você é novo no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago tutoriais no desenvolvimento Android, eu trago dicas, atualizações. Para você não perder meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho. Nesse vídeo eu vou mostrar para você duas formas de esconder o teclado. Uma delas vai ser quando a gente colocar aqui, todas as informações. Quando a gente clicar em confirmar, a gente vai fechar o teclado. Essa daqui é a primeira. E a segunda vai ser quando a gente colocar todos os números aqui do celular, todos os dígitos, a gente vai fechar o teclado automaticamente. Aqui eu estou utilizando a própria Main Activity. Eu estou utilizando a linguagem Java. Você pode fazer tanto em Java como Kotlin. O código vai ser basicamente o mesmo. Eu vou fazer em Java mesmo. Aqui na Activity Main, no layout da minha tela, eu tenho basicamente um Edit Text, que nesse caso vai ser o nosso campo de texto, onde a gente vai digitar o celular. E o celular tem 11 dígitos. Então, nesse caso, eu estou considerando aqui o DDD11, o 9, que é obrigatório, e os 8 dígitos obrigatórios do número. Então eu estou limitando a esse campo aqui no máximo 11 caracteres. A gente só vai poder digitar números. Eu já estou definindo uma referência para cada componente. Então no caso aqui para o campo de celular eu estou colocando Edit Celular. A gente tem aqui o nosso botão de confirmar. E aqui a gente tem o nosso Text View, que é o nosso TXT resultado. Nesse primeiro teste eu quero fazer o seguinte: eu vou digitar aqui o meu celular. Quando eu clicar em confirmar, eu vou fechar o teclado e eu quero exibir esse número que eu digitei aqui no campo de formulário aqui no meu TXT resultado. Então vamos lá, vamos vir aqui na Main Activity. O primeiro passo aqui que eu quero fazer é o seguinte: eu preciso definir um evento de clique no botão de confirmar. Depois que eu digitar aqui no campo de celular e eu clicar em confirmar, aí sim eu vou fechar o teclado. Então aqui eu já configurei o View Binding aqui na minha Main Activity. Então o primeiro passo é definir um evento de clique. Então eu vou definir aqui Binding, ponto. Eu vou recuperar o nosso botão de confirmar e aqui eu vou colocar um evento de clique nele. Então eu vou definir aqui, Set on Click Listener. Eu vou passar aqui um New. E eu vou passar aqui a interface View on Click Listener. Eu vou instanciar o evento de clique. Aqui dentro do clique do botão eu vou criar uma string, uma variável do tipo string, que nesse caso vai ser o nosso celular, que vai receber o nosso layout, binding, ponto, e eu vou recuperar o nosso campo de texto, que é o nosso edit celular, que é um edit text. Eu vou capturar o que o usuário está digitando dentro desse campo de formulário, utilizando o método getText, e eu vou converter esse editable, eu vou converter esse retorno desse método para uma string, porque nesse caso a gente quer retornar um texto. Então eu vou estar utilizando o método toString. E aqui no final eu vou colocar o ponto e vírgula. Feito isso, eu vou fazer uma verificação aqui utilizando o if. Eu vou fazer essa verificação aqui, Se o celular, vou dar um ponto aqui, eu vou passar um método isEmpty. Nesse caso, se o celular não estiver vazio, a gente vai fechar o teclado. Então, só vamos fechar o teclado quando a gente preencher o celular. Se o celular não estiver vazio, a gente quer fechar o teclado. Então, nesse caso, eu vou colocar o sinal de negação aqui no if, eu vou negar esse if, e aí vai ficar da seguinte forma, se o celular não estiver vazio, se esse campo não estiver vazio, aí sim eu quero fechar o teclado. Então nesse caso eu vou criar um método aqui, fechar teclado. Vou passar o método para cá e eu vou criar esse método como privado aqui na parte de baixo. Então private void, e eu vou criar esse método fechar teclado.
Dentro desse método eu vou escrever alguns códigos que vão fechar o nosso teclado. Eu vou começar aqui criando uma view, então eu vou criar aqui uma classe view e eu vou passar aqui como view o nome dessa variável e vai receber o contexto da minha atividade, que nesse caso é a minha main activity, então eu vou passar aqui this, eu vou dar um ponto aqui e eu vou passar o método getCurrentFocus e aqui eu vou passar ponto e vírgula. Então a nossa variável view está recebendo um getCurrentFocus. O método getCurrentFocus ele vai pegar o focus atual do nosso editText. Então ele vai pegar o focus atual do nosso editText. A gente vai definir aqui a classe input método manager. A gente vai criar aqui uma variável chamada de input método manager. Vai receber, passando aqui um cast da classe input método manager. Esse input método manager vai ser basicamente o nosso gerenciador de métodos de entrada. Depois desse cast, eu vou passar aqui o get System Service. Com esse método, a gente vai conseguir obter algum tipo de serviço específico do nosso sistema operacional. Ou seja, a gente vai conseguir obter um serviço do próprio sistema Android. Qual que é o serviço que a gente quer obter? A gente quer obter esse serviço aqui, que a gente vai pegar através do context do próprio Android.content. Então, eu vou passar o context, ponto, e aí eu vou obter esse serviço aqui, ó, você vai colocar tudo com letra maiúscula, input, e já vai aparecer esse serviço aqui, ó, input método service, que retorna, né, uma string. Então, vamos dar 2 cliques aqui, vamos colocar aqui um ponto e vírgula, vamos pular uma linha. Feito isso, essa variável input método manager já vai ter o focus atual do nosso editText. Vamos pegar aqui a nossa variável input método manager, que já tem toda a configuração, e a gente vai dar aqui, ó, um ponto e vai passar esse primeiro método aqui, ó, que é o hide soft input from window. Nesse caso, a gente vai ocultar alguma janela específica da nossa aplicação. Qual que é a janela? É o nosso teclado. Através da minha variável view, eu vou dar um ponto aqui e eu vou utilizar o método getWindowToken. Através do token dessa janela, eu vou conseguir pegar a referência desse teclado. A gente vai dar uma vírgula aqui e vamos passar o 0, porque a gente não vai estar utilizando essas flags aqui. Coloque como 0, a gente não vai estar utilizando esse recurso, e aqui a gente pode dar um ponto e vírgula. Então, com esse código aqui, a gente vai conseguir esconder o teclado. Quando o campo de celular ele não estiver vazio, a gente vai querer fechar o teclado. Então aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, ele vai cair nesse método aqui, senão quer dizer que o nosso campo de texto não foi digitado. Então eu vou passar aqui uma mensagem de erro, um tust. Vou colocar aqui uma mensagem, por exemplo, preencha o campo corretamente. Só para a gente poder fazer o teste aqui. Então vamos lá. Vamos executar. Se eu não digitar nada aqui e clicar em confirmar, ele pede para a gente preencher o campo corretamente, porque ele entende que a gente não digitou nada aqui ou está faltando informações. Então, nesse caso, eu vou colocar um número de celular aqui, DDD 11, 9, e vou colocar um número bem aleatório aqui, ó. Beleza, coloquei os 11 números. Quando eu clicar em confirmar, se o campo de celular não estiver vazio, vai cair no método fechar teclado, vai fazer todo o processo e vai fechar o nosso teclado. Então eu vou clicar aqui em confirmar e automaticamente ele já fechou o nosso teclado. Então é assim que você fecha o teclado do seu aplicativo. Agora eu vou mostrar outra forma de você fechar o teclado. Eu mostrei a primeira forma, que é você clicando no botão de confirmar, de cadastrar, enfim, depende do contexto da sua aplicação. Agora eu vou mostrar outra forma de você fechar o teclado, que é o seguinte: o número de celular ele tem 11 dígitos, né? Contando com o DDD e o 9 na frente. Então a gente está limitando esse campo aqui, ó. Cadê, ó? O edit celular a 11 caracteres. Tá vendo aqui, ó? Max length 11. Então só pode ser digitado aqui, ó, 11 números. Não pode mais do que isso. A gente vai querer fechar o teclado agora nesse contexto quando a gente digitar os 11 números
o teclado vai fechar automaticamente. Quer dizer que eu preenchi esse campo até o final, eu preenchi esse campo corretamente. Então, nesse caso, a gente precisa colocar um ouvinte nesse campo de texto, porque agora o contexto é diferente. Ele vai fechar o teclado depois que chegar 11 números aqui, aí ele vai fechar automaticamente. Então, não vai ter uma ação de clique nesse caso. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso vir aqui na parte de cima, eu vou pegar aqui o meu layout e eu vou recuperar o meu edit celular, né, o meu campo de texto, e eu vou colocar esse método aqui, ó, que é o add text change listener, esse primeiro método aqui. E aqui a gente vai dar um new, a gente vai instanciar o nosso text watcher, vamos pressionar o enter aqui, e aí ele vai criar esses 3 métodos aqui, né, essas 3 sobrescritas de método: before text change, on text change e after text change. Esse método que a gente definiu aqui, ó, add text change listener, ele vai escutar eventos de input, ou seja, ele vai escutar em tempo real tudo que está sendo digitado aqui nesse campo de texto. Tudo que o usuário digitar aqui vai ser capturado em tempo real. Então, basicamente, esse vai ser o nosso ouvinte. E o método que a gente vai trabalhar é o after text change, é dentro desse método que a gente vai fazer toda a validação. Basicamente, esse método vai definir ações após a alteração do nosso texto. E dentro desse método, né, é passado um editable. Esse editable basicamente é o texto que o usuário está digitando aqui. Então aqui dentro eu vou fazer a seguinte validação. Vou passar aqui um if. Se o meu editable, que a gente está pegando daqui, né, se o nosso texto, ponto, length, então nesse caso eu vou pegar o comprimento desse texto. Eu preciso descobrir qual que é o comprimento desse texto, quantos caracteres tem aqui nesse campo de texto. Se for igual a 11, né, se o tamanho desse texto for igual a 11, nesse caso eu vou querer fechar o teclado automaticamente. Se for menos do que 11, o teclado vai continuar ativo. Então, nesse caso, quando a gente digita 11 aqui, o teclado não fecha, porque a gente tem que validar. Então, se o editable.length for igual a 11 dígitos, a gente vai passar o nosso método para fechar o teclado. Então, só vai fechar o teclado quando for igual a 11. Então, vou executar, vou clicar aqui, vou colocar 11 dígitos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, ó, não fechou ainda. Quando for 11, vai fechar. 11, ele já vai fechar automaticamente. Aí o usuário pode partir para outro campo de texto e você pode fazer essa validação individual para cada campo de texto. Toda vez que o usuário preencher aquele campo até o final, o teclado vai fechar e você pode partir para o próximo texto. Bem legal esse recurso aqui, ó. Tá vendo? Enquanto não chega a 11, ele continua. Chegou a 11, ele fecha. E nesse caso, se a gente clicar em confirmar, ele vai fechar aqui também. A única coisa que eu quero fazer aqui, quando eu clicar em confirmar, eu quero exibir esse número aqui no nosso txt resultado, né? Então, nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, binding.txt resultado, vou dar um set text e eu vou passar o texto, que nesse caso é o próprio celular. É o nosso campo de celular aqui, né? Tudo que foi digitado. Então, vou passar um texto aqui, né? Vou passar um número, vou confirmar e já vai estar aqui embaixo. E é isso aí, pessoal. Você aprendeu a esconder o teclado do seu aplicativo. Existem várias outras formas que você pode fazer, mas nesse caso eu mostrei 2 formas que basicamente 98%, 99% vai funcionar para quase todos os aplicativos aí. Existem outras formas, mas nesse vídeo a minha intenção não é ficar mostrando para você todas as formas de você esconder o teclado. Existem muitas variações, existem vários tipos de validação que você pode fazer, depende muito da lógica de programação, depende muito da sua aplicação, mas eu queria mostrar para você que é possível sim esconder o teclado. Eu acredito que essa era a dúvida de muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!